Fala aí, amigo construtor, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou tirar suas dúvidas sobre parede de drywall. Vou explicar o que é drywall e para que serve. E o que é drywall? Drywall é um fechamento de parede interna e na maioria das vezes pode substituir o sistema tradicional de alvenaria, porque é um sistema de parede mais leve, dá mais espaço ao ambiente, gera poucos resíduos e é muito mais rápido que o sistema tradicional de alvenaria. A parede de drywall ela é composta pelos perfis metálicos e as placas de gesso acartonado. As placas de gesso acartonado elas medem de 1,20 a 1,80. Por isso que é um serviço muito mais rápido do que o método tradicional. O gesso acartonado ele pode ser utilizado tanto para fazer parede como para fazer teto. Ele traz mais economia e rapidez a uma obra. E hoje eu quero explicar para você as vantagens e desvantagens de se utilizar a placa de gesso acartonado. Também vou explicar para você a diferença entre o gesso acartonado e o gesso comum. Beleza? Hoje no mercado existem 3 tipos principais de placa de gesso acartonado. A primeira dela e a mais usada é o gesso acartonado Standard. Ele é o mais comum utilizado para fechamento de parede interna. O branco, que é o Standard, você vai poder fazer todas as divisórias de uma casa, por exemplo, com muito mais rapidez que o método tradicional de alvenaria. Então o Standard é o mais usado, são as placas cinza ou branca. Agora existe a placa RF. A placa RF é aquela que é resistente a fogo. Ela é muito usada em lugares que vai ter muito calor, em ambientes como fogão e ambientes como lareiras. É utilizado essa placa cor-de-rosa, que é a placa resistente a fogo, a RF. Também é muito utilizada em boates, casas noturnas, porque ela é resistente a incêndios. Então, é um tipo de placa que os bombeiros recomendam nesse tipo de ambiente. O terceiro tipo de placa é a RU. A RU é a resistente à umidade. Essa placa ela é de cor verde. Ela é muito utilizada em áreas molhadas como banheiro, áreas de lavanderia, cozinha, em todo o ambiente que vai receber contato direto com a umidade. Então, como eu mencionei, existe a Standard, a número 1. A segunda é a RF, resistente a fogo, que é a placa rosa. A terceira é a placa verde, que é a resistente à umidade, a RU. Então esses são os 3 tipos principais de placa de gesso acartonado. E cada um é aplicado na área que tem esses problemas, que tem que ser placas mais resistentes. Beleza? Agora eu vou passar para você 7 vantagens de se utilizar o método de drywall. Primeiro é que a obra vai ser uma obra mais limpa, porque como não vai utilizar um método tradicional de alvenaria, então vai ter menos entulho, menos quebradeira para passar conduíte e os encanamentos da obra. É um método que tem maior facilidade na instalação hidráulica e elétrica. No método convencional é preciso cortar as paredes de alvenaria, gera bastante resíduo e pó e quebradeira e dá muito mais trabalho. Na parede de drywall, o conduíte e a parte hidráulica, ou seja, e a parte elétrica, eles são colocados no meio da parede, por causa que são 2 chapas, uma do lado da outra, que dá espessura aproximadamente de 7 centímetros. Então fica esse vão onde é passado toda a parte elétrica e a parte hidráulica. E é muito mais fácil de fazer o reparo quando dá problema do que o método tradicional, que tem que ficar quebrando a parede para achar onde é o problema. Na parede de gesso acartonado, simplesmente vai fazer um furo aonde é o problema e vai fazer o reparo sem resíduos e sem pó. Outra grande vantagem é o peso em relação à alvenaria. Ela equivale a 20% do peso aí da alvenaria. Ou seja, se uma parede tem 1.000 quilos, a de cartonado vai ter 200 quilos. Então ela é muito mais leve, então não precisa de uma fundação robusta para você fazer a instalação das paredes de drywall. Você pode instalar elas diretamente sobre o piso cerâmico, com auxílio aí de uma fita dupla face para não fazer furo no chão,
Você coloca os perfis metálicos e depois já dá sequência à montagem da estrutura metálica e depois coloca as placas de gesso acartonado. É muito simples e fácil. E a última vantagem é a questão do acabamento. Por ser placas grandes e bem retas, então fica um melhor acabamento depois na pintura. Já na parede de alvenaria, tem que ser um profissional muito bom para deixar essa parede perfeita no reboco. Então a parede de drywall traz esse benefício, essa vantagem de dar o melhor acabamento à superfície. Depois que é instalada a placa, é só fazer o tratamento das juntas, aplicar massa corrida e vir com a pintura aí que você desejar. Beleza? E a desvantagem? Desvantagens são poucas nesse método. A grande desvantagem deste método, a grande desvantagem é em relação à fixação de objetos e a receber impactos. Por ser uma parede com espessura bem mais fina do que a tradicional de alvenaria, ela não pode receber muitos choques, muito impacto nessa superfície. Pode quebrar, só que daí tem a vantagem de ser de fácil recuperação. E também ela tem uma grande desvantagem que não aguenta muito peso no drywall. Você tem que utilizar buchas especiais e aonde for colocar um painel de TV, por exemplo, que é um objeto pesado, vai instalar um televisor, aí você precisa fazer um reforço na estrutura metálica onde vai ser instalado a sua televisão. Então essas são as duas grandes desvantagens do método de drywall. É pouco resistente ao impacto e você não pode colocar objetos, pendurar na parede em qualquer lugar. Tem que fazer um reforço por causa do peso. Ela não aguenta o peso ali de objetos muito pesados na sua superfície. Tem que fazer um reforço já na estrutura metálica antes de você fazer o fechamento das placas de drywall. Então essas são as desvantagens deste método. Agora que você já sabe o que é drywall e quais as vantagens e desvantagens deste método de construção, que é a construção a seco, porque não utiliza argamassa e gera poucos resíduos, eu quero falar para você a diferença do gesso acartonado para o gesso comum. A grande diferença é no tamanho das peças. As peças de gesso acartonado são comercializadas de 1,20 a 1,80 de altura, enquanto que a de gesso normal, popularmente conhecido como gesso plaquinha, é de 60 por 60. E elas são bem menos resistentes do que a de gesso acartonado. Outra grande diferença é que a placa de gesso acartonado você pode utilizar tanto no teto, fazendo forro, como fazendo divisórias de paredes. Já o gesso plaquinho, o gesso comum, você pode utilizar só no teto, só para fazer forro, porque ele não é resistente para fazer paredes. Então essa é a grande diferença. Então se você quer fazer uma escolha, você tem que levar em consideração aí essas diferenças que tem cada um e você tem que escolher o que mais se adequa aí à sua necessidade. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, onde eu queria explicar para você o que é parede de drywall, as vantagens e desvantagens, a diferença entre o gesso comum e o gesso acartonado. Você viu aí que eles são bem diferentes um do outro, muitos fazem confusão. Você tem que escolher o melhor aí para a sua casa. É muito mais prático você fazer a instalação com gesso acartonado em comparação com o método de alvenaria tradicional. Você não precisa de grandes espaços para armazenar materiais como areia, pedra, tijolos. Não precisa de muita mão de obra. Leva menos tempo para você fazer uma parede em comparação com a alvenaria. Se você vai construir ou reformar, está pensando em comprar material de construção, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site www.amigoconstrutor.com.br. Lá você encontra material de construção de qualidade para fazer a reforma da sua casa e também muitas dicas sobre obra aí para você usar aí na sua construção, na reforma da sua casa. É um site onde você tem materiais de construção e também você tem dicas aí para ajudar você no dia a dia aí na construção da sua casa. Lembrando que antes de sair do vídeo, ative o sininho para você não perder as notificações aí dos próximos conteúdos. Deixe o seu comentário para nós saber o que você achou do nosso conteúdo. Deixe o like e compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos. Então, isso aí, meu amigo construtor. Vamos ficando por aqui.
Fique na paz e até o próximo vídeo. Fui!